Senhor Jesus a todos, estamos aqui no canal Semeando a Semente, para a glória do Senhor Jesus e para a edificação da nossa vida. Louvado seja Deus. Hoje estaremos falando de um tema muito atual, que é sobre o poder de Deus, sobre o revestimento de poder, sobre as armaduras de Deus, né? Porque nós vamos ver que as armaduras de Deus, o poder de Deus, ela serve para que nós possamos resistir às tentações. Muitos nos dias de hoje, pentecostais, neopentecostais, estão buscando poder, estão buscando ao Senhor somente para ter dom, somente para poder focar, para pregar, para profetizar, para falar em línguas. Só que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que precisamos do poder do Senhor para pregar as Escrituras. Precisamos do poder do Senhor para anunciar o Evangelho. Sim, só que estão deixando de lado também que precisamos do poder do Senhor, e eu acredito que isso é a primazia para resistir às tentações. Porque é muita gente falando em língua, é muita gente profetizando, é muita gente pregando, mas cadê o foco de buscar força no Senhor, de buscar o poder do Senhor para poder resistir às tentações, para poder ficar de pé no oculto quando ninguém está vendo? Nós precisamos buscar o poder do Senhor, precisamos buscar a força do Senhor, precisamos nos revestir no Senhor para, em primeiro lugar, ficar de pé, para poder obedecer a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos estar abrindo em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10. Glória a Jesus. Nós sabemos que a Bíblia é repleta de versículos, de texto bíblico falando que o poder do Senhor veio e falar em línguas, veio o poder do Senhor e anunciar a palavra com ousadia. Sim, mas só que o foco hoje na nossa geração é só os dons. Nós precisamos também do poder do Senhor, do revestimento das armaduras para vencer as tentações, para ficar de pé diante do Senhor, para praticar o fruto do Espírito. Vamos ler o que está escrito. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha que texto tremendo, que texto riquíssimo de aprendizado para a nossa vida. O apóstolo Paulo vai escrever, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo está nos instruindo a se fortalecer, a enchermos mais do Espírito Santo, a ser cheio da presença de Deus, a ser cheio da força do Senhor na nossa vida. E ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para a igreja aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Ele nos informa que nós precisamos de buscar no Senhor força, buscar no Senhor poder, buscar no Senhor as armaduras. Para quê? Para que nós possamos estar de pé, para que nós possamos resistir contra as astutas ciladas do diabo. Dom de línguas estranhas, benção para a nossa vida. Dom de profecia, benção para a nossa vida. Dom de revelação, benção para a nossa vida. Dom de pregar, bênção. Dom de louvar,
bênção, glória a Deus, porque é para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Só que nós estamos deixando de lado e esquecendo que nós precisamos de poder e de revestimento para poder vencer as tentações. Porque a gente se vê hoje muito poder no púlpito, muito poder na profecia, muito poder no dom de línguas, muito poder na revelação. Mas quando vem a tentação, ai Senhor, não aguento, ai Senhor, caí, ai Senhor, toda vez a mesma coisa. A gente busca muito poder para mostrar para os outros que tem, e agora o poder para poder vencer as batalhas. Quando Satanás vem nos tentar, é isso que a Bíblia está dizendo que nós temos que ter. Outra coisa, outro detalhe, se busca tanto poder, se sobe tanto monte, glória a Deus por isso, por subir o monte, mas o foco muitas das vezes está errado. Porque olha o que a Bíblia está dizendo, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Que poder é esse que eu busco, que me capacita para eu falar em línguas, que me capacita para eu profetizar, que me capacita para eu ter dom de visão e revelação, que me capacita para eu pregar, que me capacita para eu louvar, mas não me capacita para eu amar o meu próximo? Não me capacita para eu resistir às tentações? Calma aí. Então eu só tenho o poder de Deus no momento que eu estou exercendo o dom. Mas quando é o momento para eu praticar o fruto do Espírito, o poder de Deus some? Não. A Bíblia, louvado seja Deus, ela nos diz, e o próprio apóstolo Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5. Vamos dar uma olhada? Depois a gente volta aqui para Efésios. Gálatas, capítulo 5. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que fé aqui é fidelidade, mansidão e temperança. Opa, calma aí. Eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo a Bíblia, qual é a maior evidência que eu estou cheio de Deus? Deus é amor. Se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de amor. Olha o segundo. Gozo. Eu estou cheio de alegria. Eu estou cheio de prazer pela presença do Senhor, por servir ao Senhor. Ó, olha o terceiro. Paz. Eu estou em paz. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio de paz na minha vida. Eu estou em paz com meu irmão. Eu estou em paz com meu semelhante. Isso é ter o fruto do Espírito Santo. Longanimidade. Glória a Jesus. É uma pessoa que perdoa. Uma pessoa que é longânima. Uma pessoa que é paciente. Longanimidade. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso estar cheio de paciência. Eu estou cheio do poder de Deus. Eu preciso estar cheio do fruto do Espírito. Ó. Benignidade, uma pessoa que é benigna. Bondade, uma pessoa que é bondosa. Estou cheio do Espírito Santo, mas sou uma pessoa ruim. Segundo o que Paulo disse aos Gálatas, eu não estou cheio do Espírito Santo se eu sou uma pessoa ruim. Fé aqui é fidelidade. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de fidelidade. Ela é fiel ao Senhor. Ela é fiel à sua liderança. Ela é fiel ao seu esposo. É fiel à sua esposa. O marido é fiel à esposa. A esposa é fiel ao marido. Próximo. Virou aqui. Ó. Mansidão. Glória a Jesus. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é uma pessoa mansa. É uma pessoa, louvado seja Deus, que pensa antes de falar. Lembra o que diz em Provérbios? Se não me falha a memória, no capítulo 15. A palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita ira. É uma pessoa que demonstra mansidão. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Temperança. Uma pessoa que é temperante, uma pessoa que tem domínio próprio.
Nós precisamos. Nós estamos focando muito. Nós vemos hoje muitas igrejas. Quem prega mais, quem louva mais, o vaso que entrega mais revelação, o vaso que entrega mais profecia. Pelo amor de Deus, gente. O fruto do Espírito não pode ser deixado de lado. O poder de Deus, o revestimento das armaduras, que quando nós continuarmos lendo nós vamos ver que é a palavra de Deus, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Olha só, o versículo 13 de Efésios capítulo 6, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Tome toda a armadura de Deus. Para quê, Paulo? Para que você possa resistir no dia mau, para que você possa resistir no dia da tentação, para que você possa resistir no dia da tribulação, para que você possa resistir no dia da calúnia, para que você possa resistir no dia da perseguição. Busque o poder de Deus, busque a força de Deus, busque as armaduras de Deus, mas para que você possa, louvado seja Deus, resistir às tentações de Satanás, para que você possa andar em paz com o seu próximo. Porque se eu tenho o dom de língua, se eu tenho o dom de profetizar, se eu tenho o dom de louvar, se eu tenho o dom da palavra e os outros dons, não é para minha glória diante do meu semelhante, é para edificação da igreja. O dom foi emprestado. Paulo disse também aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz, sabe o que? Temos, porém, esses tesouros em vasos de barro. Eu sou vaso de barro, você é vaso de barro. O tesouro que está em nós, que é o dom do Senhor, é para a glória dele, não nossa. Não nossa. Nós precisamos nos esforçar para poder cumprir a palavra, para poder ficar de pé. Pregue para a glória de Deus. Louve para a glória de Deus. Deixa Deus te usar. Fale línguas para a tua edificação. Glória a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos, glória a Jesus, de equilíbrio. É a última hora da igreja na terra. E nós estamos vendo muito embaraço. Nós estamos vendo as pessoas muito perdidas. As pessoas estão preocupadas, não é todos, mas muitos, em aparecer, em ser reconhecido. Pessoas que se não entregar uma revelação fica nervosa. Pessoa que se não falar em língua, meu Deus, eu não falo em língua. Gente, pelo amor de Deus, fruto do Espírito. Se você está cheio do poder de Deus, eu preciso estar cheio do fruto do Espírito. Glória a Jesus. Olha só o que ele vai dizer mais, ó. Versículo 14. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só que coisa tremenda. Paulo está dizendo para a igreja que a igreja precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, se revestir das armaduras para ficar de pé, para resistir no dia mau, para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele vai dizer mais embaixo, ele vai dizendo até o versículo 18, ó: cingir os lombos com a palavra da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés, e calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo. Olha só, o único armamento aqui que a gente vai usar para o ataque é a espada.
E ao mesmo tempo que se usa a espada para atacar, você usa para defender também. Lembra que Jesus usou a espada lá em Mateus capítulo 4 para Satanás? Satanás veio querer tentar Jesus, Jesus usou a palavra, que é a espada, para poder se defender, para poder vencer a tentação. Então você vê aqui que as armaduras são mais para defesa do que para ataque. Tem muita gente preocupada só em atacar. O diabo está debaixo dos meus pés. A Bíblia diz em Romanos que em breve o Deus de paz esmagará Satanás e colocará debaixo dos nossos pés. Em breve. Jesus nos deu poder para que nós possamos repreender toda a força das trevas. Sim, mas nós não podemos brincar. Nós não podemos, louvado seja Deus, deixar de vigiar. Pega as armaduras, se revista do Senhor, se revista na força do seu poder, mas em primeiro lugar, para você ficar de pé. Em primeiro lugar, para mim ficar de pé. Em primeiro lugar, louvado seja Deus, para nós agradar a Deus com a nossa vida. E lembre-se, o teu inimigo não é teu esposo, não é tua esposa, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu filho, não é teu parente, não é teu patrão, não é as pessoas que tentam mal contra você, não é quem já te feriu, não. Com essas pessoas, nós precisamos estar em paz. Lembra? Fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos vigiar e que nós possamos virar o nosso foco para o lugar certo. Que é o quê? Buscar a Deus, em primeiro lugar, para agradar a Ele. Para fazer a vontade dEle, que é obedecer a sua palavra. Sabe por quê? Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, mas no teu nome eu expulsei demônio, mas no teu nome eu curei, mas no teu nome eu preguei. Senhor, mas foi no teu nome que eu fiz. Jesus disse, sabe o quê? Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que adianta usar o nome de Jesus para ser reconhecido? O que adianta usar a palavra de Jesus para mostrar que você sabe pregar, que eu sei pregar, e não ter comunhão com Ele, e não ter intimidade com Ele, e não obedecer a palavra dEle? Porque a Bíblia diz, em Atos capítulo 5, versículo 32, Deus deu o Espírito Santo para todos os que lhe obedecem. Vamos abrir aqui, olha só que coisa tremenda. Para a glória de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Como que eu vou estar cheio do Espírito Santo e não vou obedecer a palavra? Não tem como. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de obediência na minha vida, eu estou cheio de temor, eu estou cheio de reverência ao Senhor. Eu estou cheio, glória a Jesus, de prazer em servir ao Senhor. Então, que nós venhamos buscar, sim, como Paulo disse, se revestir, buscar o poder, buscar a força do Senhor, mas para poder resistir às tentações. O mesmo poder do Espírito Santo que nos usa, também deve ser o mesmo poder que venha fazer com que nós venhamos praticar a palavra. O mesmo poder que faz aí você ser usado, é o mesmo poder que tem que fazer nós ser transformado para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.